Boa noite. Muito bem, pessoal. Já estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós vamos daqui a pouquinho começar a nossa live, nosso encontro semanal, né? E é sempre um prazer estar com vocês. Nós iniciamos as lives há pouco tempo, né? Essa ferramenta que a pandemia trouxe para nós. A gente fica muito triste, muito sentido, com certeza, com essa doença na humanidade, no mundo inteiro, e que tem causado muita dor, muito sofrimento. Algumas pessoas morreram, etc., né? Muitos ainda acamados, outros em processo de recuperação, mas é verdade que ela também teve seus aspectos positivos. As pessoas começaram a se inventar, não é? Arrumar outras formas de se relacionar, de se conviver, e surgiu as lives. Na verdade já tinha, né? Mas agora popularizou. E a gente está utilizando como uma ferramenta também de trabalho. Muito bem, Leandro Ramos da Silva, o som tá bom no Face. Obrigado, Leandro. Um abraço. O Max acabou de entrar, obrigado, Max. Jeremi Drank. Lu Vargas, sempre presente. Obrigado, Lu. Max, de novo, tamo juntos, obrigado. Acenando aqui para o Jeremias, deve ser. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Então, mais um pouquinho, nós vamos iniciar a nossa live. Então, vamos tratar sobre a vida do Gilson Feitosa, né? Para você conhecer quem que é esse cara, quem que é o Gilson Feitosa, de onde veio, o que faz, deixa de fazer, né? Algumas pessoas que me conhecem mais falam, Gilson, a vida dá um livro. Não sei, né? Pode dar, pode ser que futuramente a gente consiga fazer isso. Mas vamos continuar vivendo, com a graça de Deus, assumindo a missão pela qual nós acreditamos que Deus nos concedeu, nos chamou à existência. Pessoal do Instagram, tá tudo beleza aí? Né? A Poli está aqui na minha frente, entrou também, sempre me ajudando muito, né, nessas lives que a gente já iniciou. Acho que vamos começar, já são 19h02, vamos dar início a esse nosso encontro. Então, agradeço novamente cada um de vocês que estão aqui por reservar esse momento para saber da minha vida. A minha vida, na verdade, a partir dos 18 anos, 16, 17 anos, começou a ser uma vida pública. E é essa vida pública que eu vou partilhar com vocês. Né? Então, vamos lá. O tema, como já foi falado, minha história de vida. Minha história da minha família, minha infância, a profissão, a trajetória política, né? É isso que eu vou partilhar com vocês. E, como sempre, nós escolhemos agora um texto da Bíblia de Jeremias, capítulo 1, versículo 5-9, que diz assim: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor, não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-lhe na boca, e assim me falou, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Bonito, né? Esta é a vocação de Jeremias. Antes mesmo de ser formado no seio da sua mãe, antes mesmo Deus já o conhecia. Antes do seu nascimento, Deus já havia pensado na existência de Jeremias e já havia consagrado, designado para que ele fosse profeta das nações. E ele fala, eu tenho dificuldade de falar, não sei falar, como é que eu vou sair falando para as pessoas, sendo profeta, que o profeta anuncia e denuncia? E aí ele falou, não se preocupe,
eu vou te ungir e você vai falar, vou colocar as minhas palavras na sua boca, não é? E eis que coloco as minhas palavras nos seus lábios. Eu escolhi esse texto compartilhando assim um pouco da minha experiência de vida, da minha espiritualidade. Sou católico, apostólico, romano, e a minha fé, pela leitura da minha história, pela minha espiritualidade, essa leitura me marcou muito na minha caminhada de vida, sobretudo vida vocacional, de descobrimento da minha missão aqui na Terra. Antes que o Gilson fosse formado no seio da minha mãe, não é? Deus já me conhecia, já havia me consagrado e designado para uma missão. E isso não é só isso eu, você, todos nós não viemos para nada assim no mundo. Deus nos ama e tem um projeto de vida para cada um de nós. E é esse projeto de vida que eu quero partilhar com vocês agora. É essa crença que me leva e tem me levado ao longo de toda a minha existência a trilhar os caminhos que eu acredito que são caminhos de Deus. Pois bem, o que acontece? Meus pais, Edson Feitosa e Maria Luísa, né? A gente começa a falar da família, da quem a gente ama, a gente fica emocionado. Desculpe. Então, meus pais são bem humildes. Meu pai e minha mãe são pernambucanos. Vieram para São Paulo, Pau de Arara. Lembra da história dos nordestinos, dos pernambucanos? Que tem essa... Tinha, não tem mais, graças a Deus, né? Essa tradição, essa cultura de buscar um local para poder sobreviver. E meus pais vieram para São Paulo. Meu pai e minha mãe, tenho eles como pessoas honestas, trabalhadoras. Meu pai perdeu os pais dele, era muito novo. Meu pai tinha cerca de 12 anos de idade, uma criança. Trabalhava lá em Pernambuco, meus pais são pernambucanos. Trabalhava na roça, vivia na casa de um, na casa de outro, meu pai, né? São vivos, graças a Deus, eles moram ali em Londrina. Então, e veio para São Paulo, depois voltou para Pernambuco, depois voltou de novo para São Paulo. Trabalhou muito tempo em usinas de cana-de-açúcar, cortando cana, um trabalho às vezes mais ruim que tinha, né? E minha mamãezinha, Maria Luísa, do lar, sempre trabalhou em casa, né? Guerreira, muito religiosa, uma santa mulher. 8 irmãos, duas irmãs, uma falecida, né? Minha querida irmã Ilza. Somos 6 irmãos homens, uma família grande. E eu sempre convivi com muita gente, né? Antes em casa, na minha família, e depois que eu fui para o seminário. Então, onde nasceu o Gilson Feitosa? Eu nasci em Porecatu, e acho que foi em 1969. Depois dos 18 anos, a gente não costuma contar muito os anos, né? Mas foi assim, 1969, 2 de maio, sou taurino. Porecatu fica no norte do Paraná, perto da cidade de Londrina, e morei lá até os 11 anos. Depois, fomos para Londrina em 1981, moramos 2 anos em Londrina, para Foz do Iguaçu, e depois de Foz do Iguaçu viemos para Londrina. Em 1983, 84, morei em Londrina. Meus pais continuam desde então na cidade de Londrina. E terminei lá a 8ª série, na época, né? E fiz uma profunda experiência de Deus. Eu, na verdade, lá na 7ª série, eu não gostava muito de estudar. Inclusive, teve um dia que eu lembro bem, eu estava lá na garagem da casa dos meus pais, né? E falei para papai, eu não quero estudar. Eu quero trabalhar com o senhor. Meu pai tinha uma loja de compra e venda de carros e eu gostava de fazer isso, não é? E sonhava em casar, e ter minha família, ter minhas coisas, ter meu carro, e etc. E eu me dava muito bem com meu pai nesse sentido, e eu falei para ele que não queria estudar. Ele pegou e falou, você nem tirou as fraldas ainda, vai para a escola. Foi um dia de manhã e correndo, eu fui para a sala de aula, né, para a escola. Pois bem,
Mas depois eu tive uma profunda experiência de Deus. Minha família é simples, humilde. Meu pai ganhou a vida trabalhando muito, né, com muita honestidade. Ele fala assim, filho, quem é honesto nunca perde, só tem a ganhar. Foi essa a formação que meu pai teve. E meu exemplo da minha mãe, santa, mulher trabalhadeira, honesta também, temente a Deus e que me deu essa referência, o que eu sou hoje, da minha espiritualidade, sobretudo da minha mamãezinha. Então, aí, essa experiência de Deus que eu tive me permitiu enxergar o pobre, o pequeno, o oprimido. No caminho de ir para a escola, eu comecei a ver mendigo. Antes eu não via. Né? Os caras deitados nas calçadas, nas praças, e eu comecei a fazer um trabalho pastoral, assim, do nada, né? Do nada, na verdade, tocado por Deus. E eu chegava lá para conversar com eles, levava comida, queria levar eles para tomar banho em casa. Minha mãe falava, filha, também não, né? E assim foi acontecendo essa experiência de Deus, de muita oração, de leitura da palavra de Deus, até que eu me senti chamado à vida sacerdotal. E entendi que era isso que Deus queria de mim. E fui para o seminário. 1985, ia fazer 16 anos de idade. Aí fiquei em Rio Claro, São Paulo, quase 500 quilômetros longe de Londrina. Sofri bastante a saudade dos pais. Eu lembro até hoje que no início eu deitava durante o dia, porque é muita atividade, a gente acaba, né, se envolvendo. Mas à noite, era 51 seminarista, deitava naquela cama, tudo num dormitório só, né? E eu chorava, as lágrimas corriam de saudade do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos. Mas fiquei firme porque era esse o meu propósito. Fiz o ensino médio lá em Rio Claro, São Paulo, escola pública, 3 anos. Aí fui em 1988 para Campinas, São Paulo, perto de São Paulo, da capital. Fui para o noviciado. Lembra da Noviça Rebelde, aquele livro? Então, o noviciado é um tempo que a gente não tem os estudos acadêmicos, a gente estuda a congregação. Eu entrei na congregação dos missionários Filhos do Coração de Maria, isto é, dos missionários claretianos, os mesmos que tem em Clevelândia, que tinha aqui em Pato Branco uma época quando eu vim para cá, já não tem mais, né? Então, fiquei esse ano lá em Campinas. Em 89 eu fui para a cidade de Batatais, perto de Ribeirão Preto, também São Paulo, de 89 a 91, para fazer a faculdade de filosofia. Depois vim para Curitiba, em 92 até 96, cursar a faculdade de teologia. 2 anos em Curitiba, aí interrompi o curso, fui para o Mato Grosso, para Paranatinga, fazer um ano de estágio pastoral, lá junto com os índios das comunidades do interior. Retornei para Curitiba, mas estudava em Curitiba e morava em Pinhais, por opção, porque a gente podia morar no centro, eu abri a porta e já estava dentro da faculdade. Ou você podia ir morar na periferia, lá em Pinhais. Eu, como sempre tive esse desejo, essa vontade e essa perspectiva de lutar pelos pobres, pelos pequenos, eu falei, eu quero ir morar lá. Fui morar em Pinhais, todo dia de manhã dava uns 20 minutos, meia hora para vir fazer a faculdade. Olha a opção que o vereador Gilson Feitosa fez, né, que poderia ter ficado no centro, como eu disse. Abri a porta, já estava dentro da sala de aula, podemos dizer assim. E foi muito bom o contato com as comunidades, e aprendi bastante, não é? Essa convivência com o povo, e isso a gente bebia da espiritualidade das pessoas, podemos dizer assim, e isso nos ajudava na nossa formação. Pois bem, terminei o curso de teologia em 1996. Aí, acabando o curso, deveria ser ordenado padre, os padres, meus superiores, falaram, Gilson, nós vamos abrir um seminário lá em Maceió, né? Na cidade de Maceió, lá em Alagoas, então você vai ser destinado para lá. Tudo bem? Tudo bem. Mas passou 1 mês e meio, isso no final de 96, né? Aí eles falaram, não, nós desistimos, a gente estava para abrir em Pato Branco, então nós vamos primeiro abrir o seminário em Pato Branco e depois, mais tarde, vai ser aberta essa casa em Maceió. Vai para Pato Branco, tudo bem? Tudo bem. Você acredita que quando fui designado para vir trabalhar em Pato Branco, eu lembrei de uma história. Qual a história? Quando nós morávamos em Londrina, meu pai tinha essa loja de carro, mas nós sempre ainda fazíamos essa ligação Londrina a Foz do Iguaçu. E na metade do caminho, mais ou menos, tem a cidade de Cascavel, todos sabem. E lá, eu tinha uns 12 anos de idade, passando direto por ali com meu pai, minha família, eu via aquela placa, Pato Branco, e eu ficava, Pato Branco, que nome de cidade. E todas as vezes eu ficava naquela expectativa,
de chegar aquela placa depois de Cascavel. E quando eu via a placa Pato Branco, eu lia, aí eu ficava meio que tranquilizado. E sempre ficava na minha mente, mas que nome de cidade engraçado, como é que será essa cidade? Você acredita, então, quando em 1996, final de 96, o meu provincial na época, o Osvair Chiusini, o padre, me designou para cá, ficou certo, já me veio aquela imagem. Parece que Deus já, naquela época, em 2000, quando eu tinha 12 anos, né, 82, 83, Deus já estava como que anunciando, Gilson, você vai morar em Pato Branco. Lá você vai dar continuidade à missão para que eu te quero. Eu vim para Pato Branco. 1997, em janeiro. A minha função era cuidar dos jovens, acompanhar aqueles jovens que gostariam de ser padre. Aí eu ia nos encontros vocacionais que eu promovia, era todo na região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Viajava bastante, visitava nas suas casas, trazia para o seminário, ia nas escolas a palestra de valorização humana e etc. E acompanhava a juventude. Ao mesmo tempo, 2 meses que eu estava em Pato Branco, veio uma pergunta interior, Gilson, e a cadeia? Você não visitou a cadeia de Pato Branco ainda, Gilson? Você não visitou os presos, por quê? E aí eu falei, realmente, eu tenho que visitar os presos, imbuído por força de uma missão que acho que Deus quis para mim. Que o preso passasse pela minha vida, a família dos presos, as vítimas passassem pela minha vida, da violência. E aí eu comecei a visitar, tinha um grupo de cristãos da paróquia São Pedro que participavam ali, e eu comecei a participar com eles. Aí fui ordenado padre em 1997, em dezembro, lá na cidade de Londrina, e continuei atuando aqui na cidade de Pato Branco. Responsável pela pastoral da juventude, mas ao mesmo tempo fazia esse trabalho com os presos. E como eu já conhecia a PAC, o Dr. Mário Toboni em São José dos Campos, conhecia a PAC lá em Minas Gerais, e via que era uma experiência fantástica. Aquilo que nós conhecemos na área da execução da pena, aquilo que é melhor no mundo. Eu falei, vamos implantar em Pato Branco. Fundamos a PAC, trouxemos o Dr. Mário Toboni, hoje já falecido, um santo homem, pisou nessa terra e acreditou no projeto. Veio o Valdeci, veio o preso de São Paulo e a gente começou esse trabalho para poder implementar a PAC em Pato Branco. Por que eu fiz isso? Porque eu me sentia chamado de Deus para fazer isso. Deus me permitiu fazer faculdade de filosofia, teologia, todos os anos de seminário. Aí eu comecei a fazer direito, também pensando no trabalho com os presos, porque eu ia na cadeia, eles falavam de que ia falar com o juiz, com o promotor, e aí eu comecei a estudar leis, e aí eu falei, acho que o direito vai me ajudar na pastoral. E comecei a fazer, ainda enquanto padre, atendia a paróquia ali, Santo Antônio Maria Claré na época, hoje Nossa Senhora de Fátima, ali no Jardim Primavera, Pega Planalto, Bela Vista, Comunidade Interior, Independência, Teolândia, etc. Era 12 comunidades na época. E atendíamos também Bom Sucesso do Sul. Nós éramos 3 padres, eu, o Padre Eugênio e o Padre Denilson. Pois bem, aí continuei trabalhando na PAC, continuei servindo a juventude. A PAC, a gente trabalhava e trabalha até hoje para que as pessoas deixem de fazer o mal e passem a fazer o bem. Aqueles que mataram, que roubaram, que furtaram, que estupraram, que traficaram, que fizeram maldade com o próximo, a gente tem que permitir um trabalho para eles se convencerem, para eles rezarem pela vítima, para eles fazerem alguma coisa pela vítima e aí mudarem de vida, cuidar, aquele que é pai, cuidar dos seus filhos, assumir sua missão de pai, ou aquela que é mãe, que foi presa também, assumir a sua missão de mãe, não levantar a mão para o próximo para agredir, não, levantar para abençoar os filhos, abençoar os familiares, a viver, descobrir o sentido da sua existência. Deus conheceu cada um de nós e já tinha um projeto para cada um de nós antes mesmo do nosso nascimento. E assim eu continuei, ao longo desses quase 10 anos, servindo as comunidades e o trabalho junto com os presos. Em 2007, eu concluí o curso de Direito, né? E antes, porém, em 2006, eu deixei o sacerdócio, não é? Porque, na verdade, eu estava quase 10 anos, era 8, 9 anos e pouco, aqui em Pato Branco, e os padres queriam que eu fosse transferido para São Paulo. Fazia direito em Beltrão, e eles falaram, faça direito lá na faculdade, que tem dos padres lá em Rio Claro.
E eu, não, mas eu tenho que trabalhar com os presos da PAC, ainda não está solidificado, não está funcionando efetivamente. E se eu sentia que se eu saísse, acho que as coisas não iam dar. Ah, então vai para Curitiba, estuda na PUC, e eu resistindo. Ah, então vai para Clevelândia. Aí você estuda em Beltrão, e depois vem trabalhar na PAC, e eu achei que seria muito. Aí eu falei, então eu vou pedir um ano. Pedi um ano de afastamento do sacerdócio, aí venceu aquele ano, tinha que pedir dois, aí venceu, passou mais algum tempo, aí eu continuei o trabalho do APAC, não é? E foi por essa a razão de eu ter deixado o sacerdócio. Continuo com o meu coração de padre, continuo com a minha alma de padre, continuo com os mesmos ideais, os mesmos princípios, e esse é o Gilson Feitosa. Concluí o curso de Direito, como eu falei, logo já fiz o exame da ordem, passei com a graça de Deus, né? E com todo esse conhecimento, essas 3 faculdades e toda a espiritualidade, minha formação da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, e eu vivi a vida para servir o próximo. E aí eu falei, eu gosto de política. E a política, a igreja, já várias vezes eu falo para vocês, tenho dito, né, que a igreja é o excelente exercício da caridade cristã. Então eu vou me candidatar, vou me filiar a um partido, escolhi dentro dos partidos aquele que eu achei que era melhor e me filiei ao Partido dos Trabalhadores para ser candidato também a vereador. Participei da eleição em 2008, não fui eleito. Aí a deputada estadual Luciana Rafael me chamou para ser assessor dela, aceitei e comecei a trabalhar com a Luciana. Ela falou alguns projetos que ela gostaria que eu ajudasse a desenvolver. Por exemplo, eu lembro bem a cooperativa de habitação aqui de Pato Branco, que eu ajudei a fortificar, ela já existia, não é? Lembro bem que a gente ajudou a intermediar lá a compra do loteamento da terra, lá no Paulo Afonso, no bairro Planalto, o seu Pedro Filakoski, um homem de coração enorme. Aí ele vendeu parcelado a terra, não tinha R$1 da cooperativa, mas a gente acreditou, os sindicatos acreditaram nesse projeto bonito para vender os terrenos a preço praticamente de custo, e hoje está um loteamento bonito, né? Um dos trabalhos que eu fiz como assessor da deputada Luciana. E outro, a gente ajudou muito para que fosse criada uma lei estadual permitindo que o Estado pudesse fazer parceria com as APACs. Inclusive eu apresentei o projeto para a Luciana, através da secretária de Justiça, a Maria Tereza na época, fizemos uma emenda, eu passei a emenda para a deputada apresentou a emenda e foi feita essa lei estadual permitindo que no estado do Paraná as APACs pudessem fazer convênio, receber recurso e ajudar o Estado na execução da pena. Esses foram os 2 projetos mais interessantes no serviço que eu prestei como assessor da deputada Luciana Rafael. Pois bem, e os anos foram se passando, chegou 2013, teve eleição e eu resolvi também me candidatar novamente a vereador. Fui eleito vereador com o propósito de cumprir minha função de vereador. Qual é? Fiscalizar e apresentar projeto de lei que pudesse beneficiar a todos e de maneira particular, preferencial para os pobres. Porque na igreja eu aprendi, a igreja fez uma opção preferencial pelos pobres, evangelizar todos, mas preferencialmente pelos pobres. E assim é o que eu acredito na administração pública. A administração pública tem que ser feita, realizada, executada para todos os munícipes e de maneira particular, preferencial para aqueles que mais necessitam da administração, que não tiveram as mesmas oportunidades que outros tiveram, né, e que precisa de um braço forte do Estado, da Prefeitura, para que eles possam aprender a se formar e caminhar com as suas próprias pernas. Então, fui eleito e vivi 3 anos e pouco praticamente só fazendo isso. Já era advogado, mas não advogava, uma causa ou outra. Aí depois eu falei, mas se eu não for reeleito de novo, o que eu vou fazer? Embora eu gostava, né? O prefeito, acho que tanta coisa que o Gilson fazia, dia e noite, de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, e a gente lutava. Dá aqui interromper um pouquinho, a Flávio Bond Fischer, muito obrigado. Ruth, obrigado. A Poli, Fiedrich, é isso. Agradeço a participação de vocês. A Salete Zardo, Salete Zardo, muito obrigado, sempre acompanhando. A Marlene Silva, seu Mário, muito obrigado. Deve estar lembrando de tantas coisas que eu estou falando, porque conhece muito a minha vida, né, Marlene?
A gente conviveu muito ali na paróquia, hoje Nossa Senhora de Fátima, Jardim Primavera. Rosa Borba, boa noite, Rosa Borba. Vamos ver aqui, tem mais algumas coisas que falaram. Gilson, acredito que várias, não. Aonde que está aqui? Sheila Marcondes, grande pessoa e político, está cumprindo sua missão com ética e nobreza de espírito. Um abraço, Sheila Monteiro, Marcondes, Gilson Marcondes, muito obrigado pelos comentários. Esse é o Gilson que eu admiro, Rosa Borba, obrigado. É isso aí, Gilson, que conheço, verdadeiro coração enorme, obrigado, Salete. Vamos ver a Marlene, que já falei, né? Te admiramos muito, você tem um lugar no nosso coração, é verdade, a recíproca é verdadeira, Marlene. Tem aqui a PAC com sua metodologia é coisa de Deus e temos conseguido muita mudança boa lá. A Nelly, obrigado, Nelly. Então, a PAC eu costumo dizer assim, ó, ela tem espiritualidade. Qual que é a espiritualidade da PAC? É a espiritualidade da cruz. Uma única pessoa que Jesus falou, hoje você estará comigo no paraíso, foi para quem? Para um ladrão. Então a PAC é um exemplo de que Deus não desiste de ninguém. Por mais maldoso que seja o ser humano, Deus continua indo atrás porque Ele tem uma missão para esse ser humano. Ele não foi criado para ficar maltratando os outros, ofendendo as pessoas. Precisa de transformação de vida. E a PAC a gente tem compreendido que é assim. Pois bem, então continuando, fui eleito vereador em 2016, não é? Não, minto aqui, como é que é? 2013, e nesse sentido, quando foi em 2016, Deus me deu um anjo. E esse anjo é minha filha, amada. Hoje, 4 anos e 4 meses, mais ou menos. Aqui eu quero lembrar do Salmo 126. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. E eu sempre tive e tenho essa consciência de que a minha filha também tem a sua missão aqui na Terra. Lembra do versículo que eu falei no início? A gente fica emocionado, falar de filha, né, corta a alma. Então, assim como Deus escolheu Gil, escolheu você, antes mesmo de nascer, Deus já pensou em nós e nos deu um projeto, uma missão. E Deus me deu a graça da missão de ser pai e fazer essa experiência de colaborar com Deus no desenvolvimento da humanidade, porque o pai e a mãe é isso. Deus concede esse dom para que a gente contribua para que a humanidade prossiga. E cada um Deus vai dando, você vai fazer isso, meu filho, minha filha, você vai fazer aquilo. E minha filhinha querida e amada, ela também tem a sua missão aqui na Terra. Eu rezo todos os dias pela minha filhinha. Para que Deus a abençoe. Desculpe. Desculpe, pessoal. Vamos lá, tomar uma água, né? Então, continuando, Deus tem a missão da minha filha e assim a gente vai, seguindo em frente. Pois bem, em 2016, novamente, fui reeleito vereador e continuei na mesma toada, trabalhando com justiça, promovendo a justiça das pessoas, com honestidade, ética, respeito ao próximo, cuidando e zelando pela coisa pública na administração pública, cumprindo a minha missão de fiscalizar. O vereador é eleito para fiscalizar. Às vezes as pessoas falam, você é muito radical, Gilson, você só vota contra. Não voto contra. Vocês vão receber um material meu de campanha que nós estamos preparando, um jornalzinho que eu estou prestando conta para vocês, que é dever meu prestar conta, e é direito de vocês, não é? E nesse jornalzinho eu vou falar do que eu fiscalizei, as obras, vou falar dos projetos que eu fiz, que foi em favor do próximo, vou falar da legalidade, das conquistas que tivemos ao longo desses anos todos que eu trabalhei como vereador. E vou colocar lá, nos anos que eu estive como vereador, cerca de 2.000 projetos, mais ou menos, que passou,
Sabe quantos projetos eu votei contra? Salvo engano, foi 34 projetos. Então, tá vendo como o vereador Gilson vota pelo progresso de Pato Branco? Então, essa ideia que de repente querem falar que o vereador Gilson é do contra é uma mentira. Lamentavelmente, na política não, na politicagem, porque eu sempre tenho dito, política é coisa excelente, é coisa boa. Agora muitos fazem politicagem, jogo sujo, mentem e etc. Então, viu, Gilson Feitosa vota sempre com o município. Agora, esses 34 projetos, mais ou menos, que eu votei contra, eu sei por que eu votei contra. Porque eu entendi que seria ruim para o município. Vou dar um exemplo. Lembram lá que a prefeitura mandou um projeto para aumentar o salário de alguns servidores, carga em comissão, era 10, se eu não me engano. 10. Um 50%, outro 25%, outro 22%, outro 13% e etc, etc. Aí o que eu queria, então, se é para mandar para alguns, para os 10, tem que mandar para todo mundo, todo servidor. Aumento de salário, não era reajuste. Eu achei injusto isso. Você tem que valorizar, eu acredito que tem que valorizar o servidor, mas todos, uns 50%, é muito. A atualização foi dada naquele ano, salvo engano, de 1 ponto alguma coisa. E aí você dá 50% para um, cargo em comissão, não era cargo efetivo. Votei como? Votei contra. E assim eu sei justificar cada projeto que eu votei contra, que eu acho que não era bom para o município. Pois bem, já 19h31, daqui a pouco nós já vamos caminhando para o final. Ô, Giovânia, muito obrigado pela tua presença. Deixa eu ver mais alguém aqui no Facebook. Já falamos da Rosa Borba, muito obrigado. Samuel, nosso presidente do nosso partido, Samuel Santos, o Rafael Sanitá, muito obrigado, Rafael, sempre presente, agradeço a tua participação. A Célia D'Artor Azugo, honestidade e competência total, muito obrigado, Célia. Roseli Priscila, muito obrigado também, boa noite. Denilson Sanello, Denilson, está contando a nossa história, o Denilson era Fábio também, deixou, a gente conviveu muitos anos no seminário, como seminarista, e depois aqui em Pato Branco. Muita saudade, Denilson. Denilson também hoje é pai, tem um casal, né, Denilson? Aumenta aí, era meia hora na ida e 40 na volta para Pinhais. Ah, é verdade, eu falei de 20 minutos, meia hora, ele falou para aumentar, de Pinhais até ir para a faculdade, era de 40 minutos, mais ou menos, né? Da ida, meia hora para ir, 40 para voltar, tá certo. Um abraço, mora lá em Rio Claro, São Paulo. Maria Ivanilda, boa noite, que Deus abençoe você também. Rita Solete, boa noite, muito obrigado pela presença. Então, vamos agradecendo. O Pedro Molinete, grande companheiro do partido, a Vitória Luiza Ramos, competência e seriedade, obrigado, Vitória. O Luciano Linhares, a gente já falou, estava conosco semana passada, também foi seminarista, convivemos aqui em Rio Claro, aqui em Pato Branco, né, Luciano? A Maria Ondina Boscato, muita coisa que eu não sabia. Pois é, aos poucos a gente vai revelando, por mais que a nossa vida é a vida pública, né? Não tenho medo. Essa é a vida do vereador Gilson Feitosa, é assim que eu tenho vivido e é assim que a gente tem trabalhado. Cleide Luiza Chaga, continue assim, Gilson, Deus te abençoe, grande pessoa. Eliane Polichutuki, boa noite, continue fiscalizando, muito obrigado. Elisângela Cordeiro, boa noite, Gilson, boa noite, Elisângela. Roseli, já falei. A Neuza da Silva, boa noite, muito obrigado pela presença. Denilson Sanella, de novo, a Emanuele e o Bernardo, os dois filhos do Denilson. Não vou falar teu apelido não, Denilson, lá no seminário, né? A Eliana Carla Dalla Costa, muito obrigado. Elaine, desculpa, esperamos que você continue a luta pelos funcionários públicos. É verdade, eu sempre tenho defendido os funcionários públicos, precisa valorizar para que eles prestem o melhor serviço para você, para todos nós. Valmor, Marcomin, muito obrigado, Valmor. E parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido como vereador de Pato Branco, grande companheiro do nosso partido. Sandra Negrete, também obrigado pela presença de bastante gente. Pessoal, mais um minutinho, nós já vamos caminhando para o final. Então, por que o vereador Gilson Feitosa quer continuar como vereador? Porque está no meu sangue, na minha vida. Eu já falei, a minha formação toda foi para servir o cidadão. Eu gosto de lutar por justiça. Como quando eu era padre,
eu fiz coisas que as pessoas falam, mas você não é padre, que você está fazendo isso? Lembra lá no trevo da Itacolomi, que teve vários acidentes na época, eu era padre, não lembro se foi 2004, 2005, inclusive um seminarista nosso, que hoje é padre, ele é lá do Planalto, como que é o nome dele? Ele é seminarista lá dos claretianos, não é? Lucimar, acho que é Lucimar. Também foi atropelado. O que eu fiz? Mandei um ofício para Polícia Militar, Corpos de Bombeiro, para a UPA, acho que tinha na época, e quis saber a quantidade de acidentes no período de 1 ou 2 anos. Fizemos todo o levantamento, fizemos uma oração, fizemos um pedágio lá, trancamos a BR-158, pedindo para a Justiça e pedindo para a Prefeitura para que tomasse alguma providência, porque eram vidas que estavam sendo ceifadas, eram pessoas que estavam sendo atropeladas. Tá vendo? Esse é o vereador Justo Feitosa. Alguns falaram, eu lembro que tinha vereador, ele falou, mas o que o padre tem a ver com a BR-158? Tem a ver que é vida. E a gente é chamado a defender a vida, defender as pessoas, entende? E assim eu fazia como padre, e assim agora eu não estou mais no exercício de padre, mas meu coração é o mesmo, minha alma é o mesmo, meu espírito é o mesmo, minha crença é a mesma. E como cidadão, filho de Deus, eu quero continuar minha missão de servir a população. Então, por isso, eu quero continuar colocando o meu nome, eu quero continuar fiscalizando, eu quero continuar zelando para os recursos públicos, eu quero continuar denunciando aquilo que está errado e que dê parabéns àquilo que está certo. O que está certo tem que continuar. Agora, o que está errado, o que não está bem, a gente tenta ajudar o prefeito. Não faça isso, não vai por ali. E você insiste, aí a gente vai, Ministério Público, está acontecendo isso. Aí o Ministério Público se vê procedência, instaura inquérito e as coisas caminham, né? E é assim que eu tenho feito e gosto. Me brilha os olhos lutar pelos outros, pela dignidade das pessoas, pelos mais pobres, pelos pequenos. Para encerrar, uma ação bonita que eu já falei aqui, olha, uma denúncia que eu fiz no Ministério Público que vai servir a toda Pato Branco. Quem tem imóvel, né, aquela taxa de emolumento, a recomendação do Tribunal de Contas, prefeito, pare de cobrar. Prefeito, devolva o que foi cobrado, que eu acredito que seja os últimos 5 anos, aquilo que está lá no emolumentos, R$3,30 cada folha, imagine 4, 5 anos para trás. Agora eu estou esperando o prefeito me responder, que eu fiz o requerimento. O senhor vai acatar a recomendação do Tribunal de Contas ou não vai? Porque se ele disser que sim, beleza, aí eu vou fazer o outro. Quando que você vai fazer? Como que você vai devolver? E se não vai colocar no carnê de IPTU. E se ele dizer que não, eu vou ver a outra providência. O que eu quero dizer é que vai servir para muita gente humilde. Eu vi carnê de IPTU lá do São João, pagam um pouco, né, de, sei lá, 80, 70, 80, 90 reais de IPTU e paga cerca de 30 e 33 reais de emolumento, uma taxa que é ilegal, entende? E é assim que a gente vai tomando ações para poder servir a população de Pato Branco. Então, pessoal, já finalizando, gostaria de dizer que eu estou feliz como vereador. Então hoje eu divido, a verdade, meu tempo como advogado, eu fico no meu escritório de manhã e à tarde, todo dia eu vou para a Câmara dos Vereadores. E atendo a população à noite, final de semana, domingo, etc. Eu acho que eu faço jus ao que eu ganho, não é? E quero continuar trabalhando por vocês, quero continuar defendendo. Mas para isso eu preciso de você, eu preciso do voto. Talvez alguém não queira que eu volte para a Câmara dos Vereadores, porque não tem conversa. O vereador Justo faz pelo aquilo que é certo, respeita a comunidade, ao próximo e respeita a coisa pública. E vou continuar fazendo isso se Deus me permitir e você me ajudar com o teu voto. E voto é o seguinte, é voto de confiança. Quem vota no outro, porque está confiando que ele vai te representar, vai lutar pela coisa certa, pelo aquilo que é bom. Então, para finalizar, algumas pessoas falavam no passado, mas Gilson Feitosa, você é um cara bom, você era padre, você está envolvido nessa sujeira de política. Eu falei envolvido em sujeira de política, vírgula. Política é coisa séria, é coisa boa. O que não presta é politicagem. E eu estou lá para fazer a minha missão, para fazer as coisas acontecerem segundo o meu entendimento, a minha espiritualidade e como eu acho que deve ser. Honestidade, seriedade, princípio, legalidade, é assim que atua o vereador Gilson Feitosa. E eu não falo isso em época de campanha, não. Você pode pegar no meu histórico lá no Facebook, lá puxar 2013, 14, 15, 16, 17, vai buscar, você vai ver que esse é o vereador Gilson Feitosa. É assim que eu ajo.
É assim que eu faço. Então, pessoal, vocês vão receber na tua casa um jornalzinho, que eu falei, prestando conta para vocês, né, das coisas, de algumas coisas, porque se eu fosse fazer tudo, mas dava um livro mesmo, como eu falei anteriormente, precisa fazer um livro da vida do vereador Justo Feitosa, ou precisa fazer um livro das ações, das conquistas do vereador Justo Feitosa. Mas isso será no próximo capítulo, né, se Deus quiser. Então, pessoal, quem quiser material de campanha do vereador Gilson, pode pedir, liga pra gente, manda mensagem no Facebook, no WhatsApp. Meu número é 99724484, vou repetir, 999724484. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Ou pelo Instagram, manda lá sua mensagem, manda sua contribuição. Eu gostaria que tivesse um projeto de lei nessa natureza, que defendesse essa causa, outra. A gente coloca dentro das nossas prioridades, sim. Né? A gente tem um mandato popular, a gente gosta de ouvir as pessoas, porque a gente sabe que o mandato, as pessoas passam uma parcela da sua força, do seu poder, quando você vota, e com todo esse poder que é para serviço, não é poder para se vangloriar, não. O poder eu entendo que é para servir a população. E é assim que eu aprendi quando padre, que eu procurei servir a população com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Gosto muito, amei muito esse povo de Pato Branco, onde eu trabalhei, né? E amo as pessoas e trato todas bem como vereador. Pode ser a pessoa mais simples, mais humilde, a mais rica que for. É todo ser humano e que precisa ser tratado como tal. E é assim que eu tenho vivido, e é assim que eu tenho feito. Pessoal, então quem quiser perfurate, sabe aqueles adesivos grandes? Não dou gasolina. Isso é crime eleitoral. Quem faz isso até chama você, denuncie. Se alguém porventura está dando gasolina, está sendo corrompido. Isso é crime. Tem que ir na delegacia, tem que denunciar para mim, denunciar para quem é certo, e a gente leva para frente, porque não pode corromper o eleitor. O eleitor tem que ser respeitado na sua dignidade, ele tem que votar em quem ele acredita, em quem ele confia, não pode corromper. Se você vê alguém carregando eu nas costas, no carro, né, você pode ter a certeza que essa pessoa confia em mim, e essa pessoa vota com alegria no vereador Justo Feitosa. Então quem quiser adesivo de carro, quiser material, o santão que a gente fez, não é? Depois, se Deus quiser, no sábado já vai ter um jornalzinho bacana. E peço o voto, para que você vote no 13.000, agora em novembro, dia 15. Acredite que a gente possa te representar, continuar fazendo esse trabalho que eu faço. Eu quero continuar servindo a comunidade de Pato Branco. Eu quero continuar lutando por justiça e defendendo e apresentando projeto de leis para as pessoas, para a cidade avançar cada vez mais e, sobretudo, os menos favorecidos. E peço seu voto também para o doutor professor Volmir Sabe, doutor em educação, que vai apresentar um projeto e está apresentando um projeto bonito para a nossa cidade, pautado também na ética, na honestidade, cuidar bem da coisa pública e cuidar das pessoas. É para isso que serve a política, para a gente cuidar do cidadão, cuidar da pessoa que quer também ter as mesmas oportunidades que todos têm, né? Oportunidade de estudar, boa saúde, boa educação, é assim que a gente tem que lutar. Pessoal, eu agradeço de coração a presença sua aqui conosco, agradeço e peço que Deus te abençoe, e se Deus quiser, na quarta-feira estaremos aqui de novo. Vou estar prestando conta do meu mandato. E sempre a gente aceita a sugestão. 19h43, hoje passou da meia hora, né, ou dos 25 minutos. Mas também a gente gostaria de ter partilhado um pouquinho da minha vida, não é, com vocês. E, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na quarta-feira. Muito obrigado, Deus abençoe. Jucimara Bueno, entrou agora também, acho que já estava, né, entrou de novo. Então, pessoal, até quarta-feira. Um abraço, fiquem com Deus, reze por mim, vote no 13.000, vote no 13 para prefeito e faça campanha para nós. A nossa campanha é assim, cada um vai acreditando em nós, vai pedindo voto. É assim que a gente faz a campanha limpa, honesta, respeitando o eleitor. Um abraço, fiquem com Deus, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.